Olá, Triguinho, graça e paz. Bom, esse vídeo é um vídeo bem mais denso. Eu confesso que eu tô retendo a gravação dele já tem algum tempo, porque eu já falei aqui algumas vezes que nada do que eu gravo aqui é uma palavra revelada que eu recebi e que não seja uma vivência minha. Só que tem vivências que são tão dolorosas e tão difíceis, né? E a gente, às vezes, custa a compartilhar, principalmente quando a gente ainda tá dentro dela. E essa é a situação. Então eu retive porque eu queria esperar passar. Mas eu não sei se isso acontece com vocês, mas uma coisa que acontece muito comigo, o Espírito Santo, ele sempre me conduz a compartilhar no meio do caminho, sabe? Geralmente o Espírito Santo sempre me leva a compartilhar, eu ainda estando no processo. Para mim isso é extremamente desafiador, mas eu entendo também que é uma forma que o Espírito Santo escolheu para me tratar, porque eu sou uma pessoa com algumas características de perfeccionismo, então eu quero que esteja tudo pronto, tudo perfeito para começar. E não tem problema nenhum você querer que as coisas estejam perfeitas para começar, mas quando você não tem equilíbrio em relação a isso, você começa a transferir a capacidade, a honra para você, né? E tudo precisa ser feito para a honra e glória de Deus. Então, se vocês verem vários trechos bíblicos, né? Muitas das vitórias e das bênçãos, elas surgiram e foram manifestas numa realidade onde aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela situação não tinha capacidade nenhuma de produzir aquela realidade. Então eu sinto que eu sou extremamente tratada, mas na parte boa é que eu percebo quantas pessoas que assistem são abençoadas. Eu recebo bastante feedback, né, testemunhos e agradecimentos das pessoas poderem ser, porque uma coisa que eu aprendi, né, é que se você consegue, isso é a Bíblia, né, por isso que a Bíblia é tão maravilhosa, se você consegue ouvir o conselho de alguém que viveu ou está vivendo certa situação e você consegue aplicar aquilo que ela está aprendendo de maneira correta na sua vida, você evita passar pelo mesmo processo, né? E aí você aprende, né? Então isso é inteligência. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra, né, que se eu fosse colocar o nome, eu acho que eu diria entrando em Cádiz. Essa é uma história que está na passagem de Números. Eu não vou ler o texto todo porque é um texto longo, então eu vou ir contextualizando a história aqui, mas depois você para e lê. Começa em Números 14, mas é uma parte bem conhecida, porque é justamente na fase em que Israel está pronto para entrar na terra de Canaã. É aquela passagem que Moisés manda os espias, né, para olharem a terra. A Bíblia fala, né, para poder contextualizar a história, que os espias vão, quando eles voltam, né, só 2 têm um relatório positivo, que é Josué e Caleb, os outros 10 estão extremamente apavorados, eles apavoram o povo, que acabam pecando contra Deus, porque eles começam a murmurar e a reclamar e a se rebelar, porque eles acham, Deus nos trouxe para nos matar. Enfim, aquela confusão, se você ler lá, eles querem matar os espias, querem matar Moisés, é uma confusão, né? E aí a Bíblia fala que Deus vai lá e fala com Moisés, e Moisés fala com o povo, e aí a ficha deles cai do quanto eles pecaram contra Deus, não crendo de que a terra era boa, que teria sim batalha, mas que eles sairiam vencedores, porque era Deus que estava conduzindo. E aí a Bíblia diz que eles se arrependem, né? Só que antes disso, Deus fala para Moisés, vocês não vão entrar mais nessa terra agora. Eu quero que vocês entrem em Cádiz. Eu vou tentar colocar aqui na edição do vídeo um mapa dessa trajetória de Israel. E vocês vão ver que quando chega no ponto onde Israel iria entrar na terra prometida, Deus manda Israel entrar no deserto de Cádiz. E esse deserto é uma meia volta que Israel dá para sair no mesmo lugar, para depois eles continuarem a trajetória. No contexto da história, Deus fala que todos que pecaram não vão ver a terra. Então esse período que eles ficam andando lá é o período que aquela geração morre para nascer uma nova geração, para que essa geração entre na terra prometida, e acaba que no embalo nem Moisés entra, né? Ai, que triste. Enfim. E aí, o que eu quero trazer para vocês dessa palavra e de que aconteceu comigo? Bom, vamos lá, ao testemunho, Jesus. Bom, há um ano atrás, né, no caso, na verdade, há 2 anos atrás, eu recebi uma direção de Deus a respeito do meu negócio, né? Eu era uma MEI, né, uma empreendedora, tinha um MEI, e Deus falou comigo para que eu migrasse de MEI para a CNPJ. Por que Deus me deu essa palavra? Eu já orava, né, pelo meu negócio, eu já tinha alguns projetos e sonhos que eu estava colocando em Deus, a minha meta era que minha loja crescesse muito e tal. E uma vez Deus falou comigo que se eu quisesse crescer com Ele, né, nele, em Deus, a base, a estrutura teria que ser feita de maneira correta. Que Ele não iria me prosperar
em cima de uma base indevida. E por que base indevida, gente? Porque quando você é MEI, né, para quem não entende muito essa parte meio burocrática, você tem um teto de valor que você pode faturar como empresa. Então, se você ultrapassa esse valor, automaticamente você não pode ser mais MEI. Só que o problema disso é que não é questão de lucro, é faturamento. Exemplo, vou dar um exemplo bem básico para vocês poderem entender a lógica da sofrência. Se você compra um produto por R$100 e você vende ele a 200, teu lucro não vai ser 100, né? Quem tem empresa sabe, você vai abater imposto, frete, despesa fixa da tua loja, um montão de coisa. Mas para o governo, o que você declara é o faturamento, que é os 200. Mesmo que desses R$200 o seu lucro seja só R$50. Então, como MEI, você tem um teto que você não pode ultrapassar. E essa era a minha situação. Eu ultrapassava o meu teto não porque meu lucro era alto, mas porque eu tinha um faturamento alto, porque o produto que eu trabalho é um produto caro, é um produto bem carinho. Ele no preço de custo. Só pra você entender, tá? E aí Deus me deu essa direção. Só que migrar de CNPJ envolveria outros custos, como pagar um contador, pagar imposto, que é calculado em cima do total. E eu confesso pra vocês que eu tive medo. Exatamente como o povo de Israel. Eu tinha uma palavra de Deus a respeito de algo que era Ele que estava me conduzindo, mas ainda assim, quando eu olhei os desafios que eu teria que enfrentar a partir do momento que eu fizesse essa migração, eu tive muito medo. E aí eu não sei como que você reage com medo, mas eu tendo a procrastinar. E aí eu comecei a procrastinar essa decisão, mesmo sabendo que Deus tinha mandado eu ir. E eu levei exatamente 1 ano para para obedecer a direção de Deus. E aí o que aconteceu? Nesse período que Deus me deu a direção, eu tinha uma amiga que nós conversamos sobre isso. E eu falei pra ela o que Deus estava me dizendo, qual foi a direção que Deus me deu, a palavra que Deus me deu. E aí ela falou, eu entendo o que você está falando, eu precisava ouvir isso. Fez muito sentido pra ela. Em 1 mês, essa amiga botou em prática tudo que eu não tive fé pra colocar em prática. E aí quando chegou no final daquele ano, ela faturou na empresa dela mais de R$500 mil. Sério. E quando eu vi ela dando certo, ao mesmo tempo eu senti alegria, porque eu sabia que era a resposta de Deus mediante a fé que ela teve, e ao mesmo tempo eu me senti frustrada porque eu não botei em prática o que Deus tinha mandado. E aí o Espírito Santo, para completar, ainda falou para mim assim, era para ser você também. E aí deixa eu abrir um parêntese aqui muito importante, que não tem muito a ver com o contexto do vídeo, mas eu preciso te falar isso. Você precisa quebrar na sua mente essa crença limitante de que se o outro está prosperando, é como se ele estivesse tirando de você. Você já sentiu isso? Você vê alguém ganhando muito dinheiro, você vê alguém dando muito certo em alguma área que você gostaria, a sensação que você tem é que você não consegue porque o outro conseguiu, como se ele estivesse tirando de você. Eu tô falando isso porque eu já senti isso. Até que um dia Deus falou pra mim assim, filha, você precisa entender que dentro do meu reino não existe limitação, não existe fim, não é finito. Então, se o outro prospera, a única coisa que você tem que olhar é crer que se aconteceu com ele, pode acontecer também com você, porque dentro do meu reino, a prosperidade ela é infinita. Eu sou dono do ouro e da prata e não há limitação. Não existe no reino de Deus, no universo que ele criou, se um tem, o outro não vai ter porque aquele tem. Isso pode ser falado na política, quando a gente fala de capitalismo, né? Que o capitalismo, quando se fala disso, fala muito disso, né? Retenção de riqueza, né? Na distribuição que não acontece, enfim. Mas eu quero te falar que quando a gente fala de reino de Deus, de algo sobrenatural, não existe fim. Então você precisa quebrar essa crença. Você precisa crer que se alguém está prosperando, aquilo ali precisa ser seu gatilho de fé, sabe? Igual quando você lê a Bíblia e você vê que na Bíblia teve cura, que na Bíblia teve milagre, aquilo te traz um ânimo de crer que se Deus fez aqui, Ele vai continuar fazendo. É assim que tem que ser. Parênteses fechados, vamos lá. E aí, quando o Espírito Santo falou isso, eu me senti estimulada na fé de obedecer. E aí no ano seguinte, passou alguns meses, olha só, né? Passou alguns meses, mas porque aí não tinha jeito, eu tinha que esperar mesmo o ano virar. Eu dei entrada no meu CNPJ. Mudei, migrei, contratei uma contadora. Gente, depois que eu fiz a migração, foi ladeira abaixo. Eu sei que você estava esperando eu dizer, ai, a loja bombou. Não, gente, foi ladeira abaixo. Eu comecei a viver as piores fases com o meu negócio que eu nunca tinha vivido. De venda caindo, pouco dinheiro, as finanças se enrolando de um jeito que eu nunca tinha vivido. Eu tinha muitos cartões de crédito que eu usava muito para loja, eu usava pouquíssima para mim. Eu comecei a criar um hábito de não usar o cartão para coisa minha, então eu usava muito para loja, mas sempre pagava, nunca tive problema, então meus limites eram altíssimos. E eu comecei a me enrolar com os cartões, e aí você vai tentar parcelar, você vai piorando.
E aí dentro desse processo, Deus começou a falar comigo muito sobre alguns princípios. Inclusive eu comecei a escrever um livro. Eu não sei se quando eu soltar esse vídeo eu vou ter coragem de talvez botar o livro em forma de PDF para quem tiver interesse em ler. Não sei, gente, porque meus medos, né? Mas eu confesso que eu comecei a escrever sobre os princípios que o Espírito Santo estava me ensinando nesse processo de deserto. Porque eu comecei a ver que eu quebrava vários. E deixa eu te falar uma coisa, gente. A Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata, que nós iríamos comer o melhor dessa terra. Então, se você crê nisso e você não está vivendo isso, só tem uma explicação. Você está quebrando o princípio. Fim. Ou você está vivendo uma aprovação para que o nome de Deus seja glorificado, igual o caso de Jó. Mas é raro. Na maioria das vezes, a gente está quebrando o princípio. Então, eu vivi esse ano com Deus falando comigo exatamente sobre os princípios que eu vinha quebrando em relação a cartão. E aí não vai ser sobre isso o vídeo, porque é muita coisa. É por isso que eu falei que eu comecei a escrever um livro, porque começou a ser aprendizados bem profundos. Então vamos ver, dependendo de quantas visualizações tiver esse vídeo aí, a gente solta o livro em e-book, em alguma plataforma aí, digital, não sei. Então vamos lá. E aí, gente, foi ladeira abaixo. Passou o ano passado inteiro ladeira abaixo, e ora, e chora, e se entristece, mas aprende. E é interessante quando você tá vivendo o processo intensamente, né, sem estar focado só na solução, mas quando Deus começa a trabalhar em você, você fica tão focado no que Deus está fazendo que vai passando. Então eu me senti assim. Como foi esse ano, eu falei para Deus assim, em janeiro, falei, poxa, Senhor, eu obedeci a direção que o Senhor me deu, e depois que eu obedeci foi ladeira abaixo. Eu não colhi o fruto da minha obediência. Gente. E aí o Espírito Santo na mesma hora respondeu assim, ó, 1 ano para obedecer, 1 ano para colher. Ai, gente, é rindo para não chorar, porque a situação é muito trágica. Por isso que eu retiro muito esse vídeo, gente. Eu tô com essa palavra já desde o início do ano. Olha só, nós já estamos em abril. Quando eu tô gravando esse vídeo em abril, nem sei se esse vídeo vai entrar em abril aí na plataforma aí, mas amém. Quando Deus falou isso, fez toda a coerência para mim. Eu levei 1 ano para obedecer a Deus. E aí Deus falou pra mim assim, aí coincidentemente, né, Jesuincidentemente, como eu li no livro, eu já acreditava nisso, né, eu sempre falei, não existe coincidência, Jesuicidência. Mas eu li num livro que coincidência não existe, coincidência é Deus trabalhando de maneira manual. Achei sensacional essa frase. Eu tô fazendo a leitura anual da Bíblia, né? E aí, nesse mês que eu fiz essa oração, eu justamente estava entrando nessa leitura de números. E aí, sabe quando você começa a ler a Bíblia e ela começa a te responder claramente o que você está vivendo e tudo vai fazendo sentido e você fala, meu Deus, é sobre a minha vida essa parte aqui. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava fazendo a leitura de números e quando eu já tinha lido essa história de Cádiz, inclusive Deus já ministrou ela sobre a minha vida em outra demanda, em outra situação. Deus começou a falar comigo dentro dessa passagem. E aí vamos lá, vamos navegar aqui comigo. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, ó. Quando Deus tira Israel do Egito, se você olhar o mapa aí que eu coloquei aí, vou botar ele de novo, Deus poderia ter levado Israel em linha reta, que sairia no mesmo lugar. Só que Deus fala assim, na edição vou colocar os versículos aqui. Só que Deus fala assim para Moisés, não vamos levar o povo por esse caminho, porque os filisteus estão em guerra. E se o povo de Israel vê os filisteus em guerra, eles vão ficar apavorados e vão querer voltar para o Egito. Por quê? Porque era perto, era fácil de voltar. E aí eu quero te falar a primeira coisa. Isso que você está orando a Deus, isso aí que você está pedindo a Deus, esse projeto, esse sonho, eu não sei o que você está colocando diante de Deus, mas que você quer muito conquistar, isso aí, o que falta para você chegar até Ele é você estar realmente pronto. Porque cada vitória nossa, ela vai... A gente precisa, primeira coisa, tira da tua cabeça que vitória em Deus é não ter problema, que vitória em Deus é não ter desafio. Elimina isso. Vitória em Deus é saber que cada guerra que você enfrentar já está vencida em nome de Jesus. Mas o desafio vai vir, as águas vão se levantar, o mar vai agitar. Só que você tem que ter fé de que Deus permanece no controle. Então, cada projeto que você está sonhando aí, vai trazer frutos maravilhosos, como era o caso de Canaã, também traria para Israel desafios maiores. Israel estava saindo de um povo escravo para ter que se tornar um povo de guerra. Então, esse caminho que Deus fez foi um caminho na qual Deus preparou Israel. Então, às vezes, o nosso processo ele é longo, não porque Deus está demorando para te dar a tua vitória, mas é porque você está sendo preparado para receber aquela vitória. Porque ela também vai te exigir mais maturidade, ela vai te exigir mais estabilidade emocional, ela vai te exigir mais força. Aí eu vou dar um exemplo dentro da minha história. Eu lembro que uma vez eu falei para Deus assim, poxa Deus, eu quero ganhar 10k de lucro
né? 10 mil de lucro, eu quero ter 10 mil de lucro limpo, meu dinheiro para gastar com o que eu quiser, já tirando o faturamento da empresa. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, jura? Aí o primeiro confronto, tu quer ganhar 10 mil sendo MEI? Porque pelo regulamento, o MEI tem, para ter noção, o MEI pode faturar 81 mil no ano. Então 10 mil de lucro sem faturamento, ainda tem faturamento, enfim, dentro do meu negócio, né? Aí depois o Espírito Santo falou assim, segundo, você faturando o que tu fatura hoje, a primeira semana do mês você não dorme? Porque é os compromissos, eu tinha os compromissos de cartão, as coisas que venciam sempre no início do mês, né? E aí Deus falava, você dorme mal, você fica ansiosa, você passa mal, você tem enxaqueca, porque você não tá estável emocionalmente nem espiritualmente, isso te desestabiliza. Imagina uma empresa faturando 10k de lucro. Tu já parou pra pensar que apesar da parte boa, vai ter as partes ruins e os desafios e você precisa estar pronta pra eles? E ali eu ri, né, de nervoso, e entendi o que Deus estava falando comigo, de que aquilo que eu queria alcançar ia exigir que a Isabela também se transformasse, que a estrutura da Isabela mudasse, que a estrutura da Isabela ampliasse. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender, ok? Vamos lá. Jael desceu pelo caminho que Deus conduziu. Se você ler lá, desde a saída de Jael, né, em Êxodo, e no Levítico, Números, Deus vai ensinando princípios, Deus ensina Israel a buscar, né? Deus manifesta milagres, o povo se rebela 20 milhões de vezes, é um processo super extenso, até que eles chegam nesse pedacinho aqui de Cádiz. E aqui é o pedaço que foi... Quando eu li, eu falei, tô em Cádiz. Deixa eu falar uma segunda coisa pra você. Pra onde Deus ia levar Israel, agora, seria um lugar de guerra, aonde Israel ia guerrear com povos. Então, eles precisavam obedecer a Deus minuciosamente. Porque qualquer desobediência, eles iriam morrer, mas não na mão de Deus. Eles iam morrer na mão do inimigo. E morrer na mão do inimigo seria manchar diretamente o nome de Deus. Porque se eles estão debaixo de uma palavra, de que é Deus que está dando a vitória, e eles desobedecem e morrem na mão do inimigo, esse era eu brinco, né? Que é a chantagem emocional que Moisés fazia constantemente na oração com Deus, né? Moisés sempre dizia, mas Senhor, se tu matar esse povo, o que os outros povos vão dizer? Vão dizer que o Senhor tirou Israel da terra para matar aqui. Vão dizer que, em outras palavras, não foi assim que Moisés falou, mas é como se Moisés estivesse dizendo, Senhor, o Senhor vai perder a credibilidade. Porque como que o Senhor, sendo Deus, dizendo que ia tirar o povo, sendo Deus, não concluiu o que o Senhor falou? Mais ou menos isso que Moisés falava. E aí, a Bíblia fala que eles iam precisar obedecer a Deus minuciosamente. E aí eu preciso te dizer isso. A outra etapa da tua vida que você está orando, né? A outra etapa que você está vivendo vai exigir que você obedeça a Deus minuciosamente. E não dá para ser uma obediência tardia. Não dá para ser uma obediência como a de Jonas, que obedece a Deus quando não tem mais recurso, quando o plano A, B, C e D acaba e ele vai lá e obedece a Deus. Não, a obediência, Deus tem chamado filhos que obedecem a Ele de maneira imediata, porque creem, porque tem intimidade. E isso também é um processo que a gente precisa aprender. Obedecer a Deus quando Ele manda, na hora que Ele manda. E aí, gente, quando eu li isso, se você for ver na Bíblia, a desobediência, ela é tratada como rebeldia. Tem um versículo bem conhecido que fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E porque a desobediência, ela é tratada como rebeldia. Não existe obediência parcial e nem obediência tardia. E aí a primeira coisa que eu fiz foi me arrepender. Porque na minha cabeça, gente, eu achava que por eu ter obedecido o que Deus mandou, mesmo que tardiamente, estava tudo certo. E ali eu percebi que não, que eu tinha cometido uma rebelião contra Deus e depois eu fui lá e obedeci. E aí eu entrei num processo realmente de arrependimento, pedir perdão ao Senhor pela minha falta de fé. Eu estava exatamente como Israel, prestes a entrar em Canaã, prestes a viver as promessas que eu tenho a respeito da minha loja, prestes a entrar com certeza, na melhor fase da minha vida profissionalmente, e eu retrocedi por medo. Talvez você esteja se encaixando aqui, talvez você fez a mesma coisa em outra área, não sei. E ali eu entrei no processo de arrependimento, pedi perdão ao Senhor, me senti perdoada, mas você precisa entender que pecado tem consequência e o Pai permite porque é instrução. E aí, como eu falei, tanto dentro desse período, eu aprendi muita coisa que vai ficar para outro vídeo, né, que é o que eu te falei para vocês que está no livro. Eu entendi que eu estava em Cádiz. Isabela, Cádiz é um castigo de Deus? Não. Cádiz não é um lugar de castigo, ok? Talvez foi para Israel, né, porque morreram lá, a galera mais velha não entrou na terra. Mas espiritualmente falando, aí eu preciso que você entenda que aqui é uma revelação espiritual dentro da palavra. O que Deus falou pra mim foi assim, ó, filha, Cádiz, pra você, Cádiz não é um castigo. Não tô te castigando porque você desobedeceu. Só que Cádiz, ele é um processo necessário para quem ainda não aprendeu o que precisa aprender.
você precisa aprender sobre obediência e eu preciso fortalecer em você alguns princípios para essa nova etapa. E aí eu lembro que o Espírito Santo falou para mim assim, dá uma lida lá em Cádiz, porque no versículo, se eu não me engano, 15, no capítulo 15, depois que Israel volta, né? Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia fala que Deus manda eles entrarem em Cádiz. Aí eles falam para Deus, não, Deus, a gente pecou, vamos continuar. E aí a Bíblia fala que quando eles vão, mesmo Deus dizendo que não estaria com eles entram em guerra e eles são derrotados. E a Bíblia fala que eles são derrotados e são perseguidos até Orna, né, que é uma cidade, e dali eles saem fugidos, tristes, cabisbaixos, e entram em Cádiz. A gente precisa entender que não adianta você querer, acho que essa é a palavra, não adianta você querer manifestar na força algo que Deus já disse não, mesmo que seja por um período. Ali já eu precisava voltar. Eu acho que eu não fui muito porque, como eu falei pra vocês, eu não fiquei questionando por que eu não tava prosperando. Eu fui fazer essa pergunta agora. Porque, na verdade, quando eu entrei em Cádiz, né, Deus começou a me trazer princípios e me mostrar as coisas que eu estava fazendo errado e coisas que eu estava quebrando, minha maneira de agir, de pensar, e eu fui me aprofundando e aprendendo. Então eu não questionei, tipo, Deus, agora já troquei meu CNPJ, cadê a prosperidade? Eu não questionei. Quando eu percebi que não estava acontecendo, eu comecei a orar a Deus e Deus começou a me mostrar as coisas que eu precisava corrigir e eu entendi que aquilo fazia parte. Mas se você está aí clamando a Deus, cadê o resultado? Entenda, se você estiver em Cádiz, Cádiz não é lugar de resultado. Cádiz é lugar de estabelecimento de princípio e de estabelecer estruturas que você não estabeleceu ainda para o novo processo. E aí, quando a gente lê o capítulo 15, é bem interessante porque ele fala sobre a lei a respeito de ofertas, ele fala sobre sacrifício pelo... Isso são os títulos, depois você vê lá. Sacrifício pelo pecado por ignorância, olha isso. Castigo pela violação do sábado, lei acerca das borlas das vestes, direitos e deveres dos sacerdotes, dízimo e levitas, né? E tem uma rebelião que acontece no meio do processo. Mas aí o Espírito Santo começou a falar comigo o seguinte, primeiro sobre lei a respeito de ofertas. Se você está se identificando com esse vídeo, o seu CADES também é financeiro, também é profissional, você precisa entender a importância das ofertas serem um princípio para vocês. Não adianta vocês quererem dizer, ah, Deus aboliu o dízimo não está no Novo Testamento. Gente, tem um versículo em que Paulo fala em Coríntios que eu amo, que ele fala, quem dá pouco, colhe pouco. Quem dá muito, colhe muito. Ponto. No Novo Testamento, realmente, eles não praticavam o dízimo. No Novo Testamento, eles faziam algo muito mais profundo. Eles vendiam tudo que tinham e davam tudo para viver em comunidade. Eu sempre brinco que eu falo, quando alguém questiona o dízimo, a pergunta é, realmente, você não precisa dizimar? Tá disposto a dar tudo? Porque era assim que eles faziam no Novo Testamento. Então vocês precisam entender que há princípio relacionado a dinheiro. E não por causa do dinheiro em si. Realmente, Deus não precisa do meu nem do seu dinheiro. Deus precisa da nossa confiança. E quando tem dinheiro no meio, é onde se torna difícil confiar em Deus. E foi isso que aconteceu com o jovem rico. O problema do jovem rico, quando Deus fala, entrega tudo e vem, é porque toda a confiança dele estava no dinheiro. Então, para ele viver com Deus, sem largar tudo que ele tinha, ele poderia prosperar, sabia? Mesmo estando com Jesus. Só que ele não conseguiu se desprender de onde estava o coração dele. Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de confiança. A gente está falando de aonde está. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez eu falei para Deus assim, nessa mesma oração do 10K. Aí Deus falou pra mim assim, que eu já orei isso várias vezes, né? Aí cada vez veio uma resposta diferente. E aí Deus falou pra mim assim, tá, você quer o seu dinheiro. Porque eu falei pra Deus assim, ai Deus, o que eu queria mesmo era levar minha conta e ver minha conta recheada, com bastante dinheiro. E eu não ter essa preocupação com dinheiro. E aí Deus falou pra mim assim, tá bom, mas pra que você quer a sua conta cheia de dinheiro? Pensa, me responde isso. E aí quando você vai dar uma resposta sincera pra Deus, eu falei, Deus, porque se tivesse cheio de dinheiro eu não preciso me preocupar. Né? Aí Deus falou, só que se a conta tiver... E se eu falar pra você, pega tudo que tá na sua conta e oferta? Será que você conseguiria fazer? E aí Deus já me respondeu, né? Não, porque você quer a sua conta cheia de dinheiro, não porque você quer o dinheiro, mas porque isso te dá segurança. E você precisa entender que a sua segurança precisa estar em mim. Você precisa trabalhar a sua fé num ponto de entender que se você tem, fui eu que dei. E se eu dei, eu posso tirar, mas você precisa ter fé que se eu tirar, eu vou continuar dando. Assim como Abraão tinha essa fé. E eu falei, é isso, Deus. Então você precisa entender que dinheiro está relacionado à fé, à segurança, à confiança em Deus. Então é a primeira coisa que ele ensina é a lei das ofertas. Então essa é a primeira coisa que em Cádiz você precisa ter isso muito bem definido. As suas ofertas, primícia, dízimo, ofertas que você faz, você precisa confiar em Deus e praticar essa confiança, que é dando. Não tem outro caminho, gente. Não vou me prolongar muito nisso, que aí já fica outro vídeo, né? Esse vídeo já vai ficar longo. Depois ele fala sobre o sacrifício pelo pecado de ignorância. E foi justamente nessa parte que eu entrei no meu processo de arrependimento. Aqui ele fala justamente sobre você sacrificar a Deus pedindo perdão por algo que você cometeu sem saber que era pecado. Eu entendo que no momento que eu desobedeci a Deus parcialmente, né? Porque eu fui lá e obedeci depois, mas é tudo desobediência.
de uma maneira bem ignorante, eu acabei pecando. E aí eu entrei no meu processo de arrependimento. Depois, ele fala sobre a violação do sábado. E aí deixa eu falar um outro princípio pra vocês, que isso tudo inclusive, tá bem mastigadinho no livro que eu falei pra vocês que eu tô escrevendo. O sábado pra gente, a gente não guarda o Shabá, né? Pelo menos na minha denominação a gente não guarda e tal. Só que o sábado, ele é uma explicação bem simples de um princípio que a gente tem quebrado com muita força, principalmente se você é empreendedor. Quem é empreendedor, trabalha por conta própria e gosta do que faz, ou se você for CLT, mas for um workaholic, que a gente chama, uma pessoa que é extremamente viciada em trabalho, você trabalha sem descansar e pra você tá tudo bem, porque você gosta. Só que o descanso, ele é um princípio, tá? E dependendo da tua crença, no meu caso, qual era o meu caso? Além de eu fazer uma coisa que eu gostava, se você tiver uma crença, como era o meu caso, de que eu tenho que correr atrás por mim, e é como se Deus não estivesse fazendo parte disso, eu automaticamente trabalhava muito, porque a minha cabeça dizia que eu não podia descansar, senão eu não ia colher. Só que a Bíblia fala que Deus dá os seus até enquanto eles dormem. Então você precisa ter, então eu posso dormir que Deus vai fazer? Não, a gente precisa ter uma coisa chamada equilíbrio. E o descanso, ele entra no equilíbrio. Então quando você tira uma segunda, um domingo ou um dia na semana para descansar literalmente, a mensagem que você está dizendo para Deus é: Deus, eu descanso em Ti, porque eu sei que o Senhor continua cuidando de todas as outras coisas. É isso. E é difícil aplicar o descanso quando a gente ainda está sendo trabalhado na nossa crença, na nossa fé, tá? Mas isso faz parte também desse processo de Cádiz, de se permitir descansar. E é bem mais difícil, porque em Cádiz, era a minha situação física, né? A finança de mal a pior, e aí você acaba sentindo a necessidade de trabalhar muito mais. E aí foi nessa fase que eu inseri o descanso como prioridade. Imagina, tirar um dia de descanso quando tá tudo péssimo. É quase humanamente idiota, talvez. Mas é eu dizendo pra Deus, eu confio que o Senhor está no controle. É sobre isso. Depois eu ver se eu faço um vídeo. Não, tá no livro, né? Não preciso fazer um vídeo específico, mas enfim, vai ter, provavelmente. E depois ele fala sobre a lei e as cercas das borlas, né? Das vestes. Aí ele dá uma instrução pro povo para que eles coloquem nas vestes dos sacerdotes tudo aquilo que Deus tem feito, as coisas que Deus fez, os milagres, para que eles pudessem lembrar perpetuamente. Você precisa criar uma disciplina de se lembrar das palavras que Deus liberou sobre a sua vida. Porque quando a gente está em Cádiz, a sensação que Cádiz nos traz é que a gente está muito longe da promessa. A sensação que Cádiz nos traz é que agora danou-se. A gente está mais longe ainda do que Deus prometeu. Então, para que a tua fé não esmoreça e você não morra em Cádiz, para que a tua fé seja como a de Josué e Caleb, e quando vocês voltarem para o ponto de partida, vocês terem a mesma fé inabalável, são as promessas. É você se lembrar de tudo que Deus falou, de tudo que Deus prometeu. Eu não sei de que forma, eu particularmente, eu anoto, eu tenho agendas diários como esse, eu tenho diário online, eu escrevo. Eu gosto do diário online porque de período em período ele vai relembrando algumas coisas que eu escrevi. E você precisa trazer a memória. Ontem eu vivi uma experiência bem interessante. Eu tava bem triste ontem, porque teu emocional vai ser mexido por diversas vezes, por mais fé que você tenha, porque tu é humano. E aí eu vivi uma experiência ontem que eu tava meio tristinha. E aí eu já reparei que Deus sempre cria um escape quando eu tô meio triste, que é de alguma amiga falar pra mim: vamos em tal lugar comigo? E aquilo vira um passeio, sabe? E aí essa amiga me chamou pra gente visitar uma outra amiga nossa que foi morar um pouco mais longe. E aí nós fomos, e aí nós conversamos no carro. E aí, enquanto eu contava pra ela a minha situação, e eu reforçava, porque conforme eu ia contando pra ela, igual eu tô fazendo aqui o vídeo, eu ia me relembrando as direções que Deus me deu. Gente, eu fui tão encharcada de fé, olha que interessante, enquanto eu compartilhava com ela. E aí Deus falou pra mim assim: porque quando você revisita a tua experiência, você relembra. E aí a tua mente lembra, o teu espírito vai se avivar, porque é a palavra ela é viva, né? A palavra ela é eficaz. Então você precisa criar. Então nem que você pegue alguém para conversar e você comece a contar, ou você faça esse vídeo para depois você assistir, eu não sei. Mas obedece essa direção. Grava em algum lugar que você possa revisitar o que Deus te prometeu, para que os teus olhos não fiquem presos em Cádiz, mas para que os teus olhos se voltem para Canaã, que é para onde Deus vai te levar, que é onde a promessa vai se cumprir. Isso aí é só uma parte do ciclo. Você não pode morrer aí, ok? E infelizmente eu digo pra você, você não pode, não vai, né, morrer aí, porque essa frase de que quem tem promessa não morre é fé. Porque Moisés morreu sem visitar, foi ver bem depois, né? Foi ver depois de morto. Não adianta a pessoa falar: mas Moisés entrou. No Novo Testamento a Bíblia fala que ele estava lá com Jesus. Tá, mas ele já tinha morrido. Então, não a segunda morte, mas a primeira, mas já tinha morrido. Então, dá pra morrer com a promessa sim, se você seguir um caminho que não for de obediência a Deus, né? E aí, como eu, aqui na minha anotação eu tô olhando, né? E aí eu coloquei, né, que eu entrei no processo de pedir perdão, né? E tudo mais.
Deixa eu ver aqui se eu tô esquecendo alguma coisa, que eu não quero esquecer nada de tudo que foi ministrado, porque como eu falei, essa palavra eu tô remoendo ela há 4 meses, né? Ah, gente, anotei uma coisa que é muito importante falar pra vocês. Olha, eu escrevi assim, vou até ler. Tudo que Israel pediu, Deus deu, mesmo quando foi em tom de reclamação. E quase sempre foi em tom de reclamação, né? O problema é que quando estamos em um processo, focamos em orar pelo fim, né? A gente quer Canaã. Mas o processo tem um propósito. Você não tá aí à toa. Você não tá no deserto à toa, você não tá em Cádiz à toa. Então peça por outras coisas dentro do processo que Deus vai te conceder. Isso aqui é uma chave, tá, gente? Não sei se você conseguiu me entender. Igual na minha situação. A minha situação era sair de Cádiz, era entrar em Canaã, era ver minha loja prosperando, era ver a loja bombando. E quando eu entendi isso aqui, eu parei de orar por isso e eu comecei a pedir coisas simples do dia a dia, como: Deus, hoje eu preciso quitar despesa X, eu não tenho dinheiro. E aí naquela semana vinha uma venda que eu ia lá e quitava aquela despesa. E eu falo pra vocês que nesse período todinho eu consegui pagar algumas despesas específicas, outras não, porque eu custei a entender o que Deus estava falando comigo. Então, em relação principalmente ao cartão de crédito. Então, eu fiquei numa angústia de querer pagar o cartão e não quitar outras despesas mais importantes. Então, até nisso eu tive que me ajustar. Mas algumas coisas Deus foi me mostrando que eu precisava pedir as soluções para dentro daquele processo, senão o fim do processo. Porque o processo fazia parte do meu aprendizado. Sabe? Acho que deu para entender, entendeu? Tudo que é necessário o Senhor vai te dar. É igual eu ouvi uma menina falando, né? Que no deserto Deus supre. Você não vai ter o fim, a solução total durante o processo. Mas Deus vai suprir tudo aquilo que é necessário durante. É porque é o que eu falo assim, eu nunca mais julgo Israel. Porque antigamente eu falava, Israel, povo de dura serviço, povo difícil. Só que agora, gente, eu consegui entender Israel claramente. Pensa o seguinte, você tem uma promessa, você crê que Deus vai cumprir. Só que você olha pro lado, deserto. Pro outro lado, deserto. Para todo lado que você olha, deserto. Mesmo você tendo as suas necessidades supridas, você não tem tudo resolvido. Estar no deserto é muito ruim, gente. É muito ruim. Mas que a gente não seja como Israel, né? Que a gente seja melhor. Que a gente aprenda com Israel a ser como Deus quer que a gente seja. Eu vou deixar pra vocês 4 chaves, né? Que eu anotei enquanto eu tava estudando sobre isso, tá? Primeiro, lá em Números 34, é interessante que Deus manda o povo começar a dividir a terra. Eles não tinham nem entrado em Canaã ainda. E eu coloquei assim, ó. Deus começa a falar das divisões da terra sem o povo ter entrado na terra ainda. Pensa nisso. Deus vai começar a falar com você sobre algumas coisas referentes ao futuro, mas que você precisa já se preparar agora. Não adianta querer seguir em frente sem se arrepender e ter um novo coração, que é o que aconteceu em Números 14, quando eles entram em Cádiz e precisam entrar no processo de arrependimento. Em todo o processo, existe o caminho mais rápido, porém vai exigir de nós uma estrutura que nós não temos. O processo longo está ligado a uma estrutura forte. Cádiz é a volta em círculo, né? Que parece que está nos afastando da promessa, mas ali estamos aprendendo sobre obediência total. E aí, deixa eu te dar mais uma chavezinha, que é quando você estiver saindo de Cádiz, né? A Bíblia fala que Israel sai do deserto de Cádiz e eles vão entrar, e o mesmo povo que entrou em guerra com eles da outra vez, antes deles entrarem em Cádiz, vem para guerrear com eles. E a Bíblia diz que há uma batalha, que eles são meio que derrotados e alguns são capturados. E diz que depois eles fazem um voto com Deus e eles vencem. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim, olha, a saída de Cádiz, ela vai parecer que tá dando tudo errado. Vai parecer que você continua sendo derrotada no mesmo lugar que você foi derrotada no início. Mas só parece. Você precisa crer que daí pra frente os desafios vão vir. Como eu falei, sai dessa utopia. Mas você vai ter uma palavra de Deus garantindo que você vai vencer cada desafio. Do jeito que eu falo, parece até que é fácil, né? Mas eu posso dizer pra vocês com propriedade que não é, porque é exatamente o que eu tô vivendo. Bom, eu falei que esse vídeo ia ser um vídeo longo, porque eu tava retendo isso, mas eu espero que essa direção aí possa te trazer revelações e direções do Espírito Santo de Deus. Sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo e compartilhar a sua experiência, o que Deus falou com você. Se eu receber mais direcionamentos a respeito disso, eu subo em vídeo, prometo. Mas, de fato, espero que essa palavra te abençoe e vamos lá, rumo à obediência total. Graça e paz.